Perguntei aos principais cientistas covídeos, fora do registro, sobre as origens dos vírus e a teoria dos vazamentos do laboratório. Aqui está o que eles me disseram. Goiás News Notícias. Sem mais delonga, vamos para a notícia. No YouTube, de acordo com um relatório recente do Wall Street Journal, o CUA, o Departamento de Energia concluiu, embora com baixa confiança, que o SARS-CoV-2 provavelmente surgiu de um incidente de laboratório. O FBI chegou a uma determinação semelhante, enquanto alguns outros ramos do governo e agências de inteligência discordam e se inclinam para a hipótese de origem natural. Todos agora parecem considerar a teoria do vazamento de laboratório como plausível e merecedora de uma investigação mais aprofundada. Se você seguir a trilha de como a teoria do vazamento de laboratório foi esmagada por alguns indivíduos muito vocais, verá que isso foi feito com muitos conflitos de interesse. Mesmo que o vírus não tenha se originado em um laboratório de pesquisa de Wuhan, o fato de que agora é considerado um cenário inteiramente possível é desconcertante para mim. Durante muito tempo, tive a impressão de que a teoria do vazamento de laboratório havia sido desmascarada e desacreditada. Tenho certeza de que isso revela algo sobre os tipos de mídia que eu consumo e os tipos que eu não. Mas, por mais que eu adquirisse, minhas opiniões eram duplas. A. O vírus quase certamente se originou de algum contato animal-humano, provavelmente em um mercado medo de Wuhan. E B. A teoria do vazamento de laboratório não era apoiada por evidências sólidas e provavelmente foi alimentada pela xenofobia anti-China. Voltei e tentei examinar alguns dos primeiros relatórios sobre as origens do vírus para descobrir como consegui essas ideias. Muito cedo, em fevereiro de 2020, um grupo de cientistas americanos publicou uma carta no The Lancet que condenava teorias da conspiração sugerindo que o Covid-19 não tem uma origem natural. Um mês depois, outro grupo escreveu na Nature Medicine que, com base em dados genômicos, a teoria do vazamento de laboratório era altamente implausível. Estou certo de que esses argumentos carregavam muito peso para mim. Nesse ponto, esses parecem ter sido, na melhor das hipóteses, falhos e excessivamente confiantes. Muitos cientistas acham que a teoria dos vazamentos de laboratório deve ser levada a sério e investigada rigorosamente. No entanto, há uma multidão tóxica de pessoas nas mídias sociais que atacam qualquer pessoa que afirme isso. Suponho que muitas outras pessoas se sintam com raiva, perplexas, talvez um pouco traídas, mas, ao contrário de muitas pessoas, tenho acesso imediato a virologistas e especialistas em doenças infecciosas com know-how para avaliar as evidências disponíveis e chegar a conclusões informadas sobre as origens do vírus. Eu queria saber o que eles pensavam sobre tudo isso. No entanto, sabendo quão politicamente carregado esse tópico se tornou, pensei que seria útil oferecer anonimato às minhas fontes em troca de suas opiniões francas. Eu estava um pouco apreensivo com isso. Não é algo que eu fiz no passado, mas eu queria que as pessoas se sentissem à vontade se abrindo e, no caso, vários expressaram vontade de participar apenas porque eu estava oferecendo a eles a oportunidade de fazê-lo sem nome em anexo. No total, entrei em contato com 19 cientistas, todos afiliados às principais universidades, principais instituições de pesquisa e /UA, agências governamentais envolvidas na saúde pública e na resposta à pandemia. 11 deles voltaram para mim. A maioria deles eram pessoas com quem conversei antes, mas várias não. Alguns foram baseados no ZUA, mas alguns estavam no exterior. Fiz a cada uma das mesmas 5 perguntas. Recebi respostas por e-mail de alguns e conversei com outros por telefone. Alguns apenas responderam às minhas perguntas, enquanto outros ofereceram a exibição mais completa de suas opiniões. Aqui está o que eles tinham a dizer. Nota: eu uso fora do registro no título desta peça, mas esse não é realmente o termo jornalístico correto. Essas entrevistas estavam todas registradas, mas não para atribuição, significando que minhas fontes entendiam que eu imprimiria o que elas me disseram, mas não revelaria.
suas identidades. Segunda nota, não tenho experiência específica em virologia e não estou a par de tudo o que foi especulado ou discutido sobre as origens do SARS-CoV-2. Meu objetivo aqui não era interrogar e verificar meus fatos. Procurei apenas coletar suas opiniões e apresentá-las a você na esperança de que elas sejam perspicazes e esclarecedoras. Respostas à pergunta 1. Neste momento, com as evidências que temos até o momento, você acha que é mais provável que o vírus tenha se originado em um laboratório ou fora de um? A maioria das pessoas com quem me conectei respondeu a essa pergunta de maneira direta. Acho que as evidências e a experiência histórica favorecem a origem natural, mas ainda é uma questão em aberto. Tenho a mente aberta na hipótese do laboratório. Acho que é mais provável que não seja associado ao laboratório, mas com cerca de 75/25 balanços de probabilidades. Acho mais provável que o vírus tenha começado em morcegos e humanos infectados. Direto ou indiretamente, acredito que seja uma zoonose clássica, como vimos tipos semelhantes no passado, como o SARS-CoV-1. No entanto, outros disseram que realmente não podiam adivinhar por causa do estado irregular das evidências existentes. Não temos evidências definitivas para resolver decisivamente a origem. Portanto, isso continua sendo uma questão em aberto. Acho que não temos informações suficientes para saber ou adivinhar qual é a probabilidade. Isso significa que um vazamento de laboratório ainda é plausível e está longe de ser comprovado. Não há evidências convincentes para nenhuma das teorias. Não houve nenhuma fonte animal de SARS-CoV-2 identificada. Os parentes mais próximos do SARS-CoV-2 em morcegos ainda carecem do local de decote de furina. Foi o que fez o vírus pandêmico SARS-CoV-2. Também não há evidências de vazamento de laboratório, porque não foi possível investigar diretamente o Instituto de Virologia. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Meu argumento aqui foi que a maioria das pessoas com quem conversei ainda estava inclinada à hipótese da origem natural, mas todos sentiram que a evidência era irregular. Respostas à pergunta no 2. Que peça ou evidência você acha mais atraente em apoio às suas opiniões? Um especialista apresentou o que ele via como os pontos mais fortes de ambos os lados da discussão em apoio à evolução natural. Estudo muito bom mostrando que a transmissão antecipada estava centrada no mercado de frutos do mar. No entanto, isso não prova que isso representou a transmissão mais antiga. Talvez apenas eventos de transmissão que foram importantes no início da propagação. 2. Não precisamos invocar hipóteses de vazamento de laboratório para explicar as origens do Covid. Como vimos na rápida evolução das variantes, este é um vírus capaz de mudar e se adaptar rapidamente. Em apoio ao vazamento de laboratório. Forte coincidência que isso aconteceu em 2. Probabilidade de que coronavírus relacionados estavam sendo propagados em células de primatas no laboratório de Wuhan, o que poderia ter levado a mutações que aumentaram a probabilidade de infecção humana e transmissão de humano para humano desses vírus se eles vazassem do laboratório. 3. Interferência do governo chinês em descobrir o que aconteceu e a direção implausível que torna impossível acreditar que eles estavam agindo de boa fé. Um especialista que se inclinou para a hipótese de origem natural ofereceu o seguinte: atualmente, as evidências conhecidas de biologia do vírus Covid-19 superam as evidências mais circunstanciais que foram baseadas em grande parte na correlação entre o epicentro do surto e a localização / mandato de pesquisa viral do laboratório Wuhan, além de alguns achados da sequência viral que foram refutados como evidência de engenharia. A biologia do vírus e a epidemiologia humana apontam mais para o tragicamente mundano, que o vírus causador do Covid-19 fez um evolutivo limpo, provavelmente em morcegos, depois um salto literal, provavelmente através de um vetor animal de mercado, e, finalmente, para humanos, e depois espalhados de uma maneira que não era vista anteriormente com outros coronavírus emergentes recentemente. O Covid-19 nos surpreendeu repetidamente, mas isso não torna menos provável que tenha surgido da maneira de qualquer coronavírus de variedade de jardins no passado.
Outra evidência citada é que ele próprio considera instável a presença de amostras positivas no mercado de frutos do mar e o agrupamento de casos iniciais em todo o mercado, incluindo duas linhagens diferentes, ou seja, o papel, o Orobin, é evidência a favor dessa hipótese. No entanto, por inúmeras razões, parece uma preponderância de evidências, e não a certeza, reivindicada por esse artigo. As falhas metodológicas nesse artigo, incluindo a falha em apontar limitações do método, combinadas com o fato de CD1 estar bem próximo, tornam as evidências menos do que esmagadoras. Não vi as evidências porque não foram disponibilizadas ao público. Entre os paralelos geralmente aceitos do processo natural estão numerosos coronavírus passados, o SARS original, o MERS-CoV, por exemplo, a maioria das pandemias de influenza cuja origem pode ser determinada e outros patógenos. As propostas da hipótese de incidente de laboratório apontam para o fato de que esse vírus exato não estava entre os inúmeros vírus do tipo SARS identificados em morcegos. Após o SARS, embora houvesse claramente muitos parentes próximos, sugerindo que é possível ser da natureza, mas anteriormente desconhecido. Respostas à pergunta no 3. Você acha que houve uma investigação suficiente sobre esse assunto até o momento? Essa era a única pergunta que parecia gerar consenso absoluto. Todos com quem conversei sentiram que esse assunto não havia recebido uma investigação adequada. Claramente não. Nem mesmo perto. Não, a falha está principalmente na relutância da China em ajudar nas investigações. De jeito nenhum. Não houve investigação do Instituto de Virologia para determinar se vírus do tipo SARS-CoV-2 estavam sendo gerados e testados em cultura ou em animais. Não, e acho que precisamos de mais investigação científica, em vez de investigação de inteligência. Respostas à pergunta no 4. Sua visão sobre as origens do vírus evoluiu ao longo do tempo. E se sim, como e por que eles mudaram? Alguns disseram que seus pontos de vista permaneceram mais ou menos os mesmos. Desde o início da pandemia, pensei que a fonte mais provável do vírus era de morcegos, direta ou indiretamente, através de um hospedeiro intermediário, para humanos. Vimos isso com os outros dois coronavírus que causaram doenças graves neste século, SARS e MERS. Várias pessoas disseram que sempre ficariam inseguras e permanecem inseguras hoje, porque as evidências estão incompletas. Desde o início, sou cético em relação a qualquer pessoa que expressasse uma forte visão sobre a questão da origem do vírus. No entanto, alguns disseram que suas opiniões evoluíram. Inicialmente, fiquei aberto a diferentes hipóteses e um pouco chocado com a certeza expressa no artigo da Lancet. Tentei ficar de fora da discussão, pois tinha coisas mais importantes a fazer. Concordei em assinar a carta da Hellman Science. Inicialmente, achei as evidências de Orobin bastante convincentes, mas desde então li com mais atenção e observei críticas que me preocupam com a pressa de julgar. Então, eu estive no campo sem certeza por toda parte, mas me movi um pouco na direção de provavelmente zoonótico. Eu permaneço da opinião de que é cientificamente defeituoso reivindicar certeza de ambos os lados. Respostas à pergunta no 5. Muito cedo e muito rapidamente, a teoria dos vazamentos de laboratório parecia ter sido descartada pela maioria das principais autoridades e instituições. Por que foi esse o caso? Essa pergunta gerou de longe as respostas mais pontiagudas e demoradas. Se você seguir a trilha de como a teoria do vazamento de laboratório foi esmagada por alguns indivíduos muito vocais, verá que isso foi feito com muitos conflitos de interesse. Alguns precisavam encobrir o financiamento do governo do ZEU ao Instituto de Virologia, enquanto outros tinham muito a perder pelo campo da virologia sendo alvo de escrutínio público. Outros tiveram um conflito de interesses direto em proteger sua agência do desprezo público. Ainda hoje, muitos cientistas acham que a teoria dos vazamentos de laboratório deve ser levada a sério e investigada rigorosamente. No entanto, há uma multidão tóxica de pessoas nas mídias sociais que atacam qualquer pessoa que afirme isso e correm o risco de ser um teórico da conspiração ou racista. A cultura criada por esses antivazadores vocais foi suprimida pela discussão racional sobre a origem do Covid. No início da pandemia, havia um forte desejo compreensível de muitos de promover a cooperação e o compartilhamento de informações, a fim de derrotar a pandemia, e a ênfase na falha pode ter sido percebida como interferindo nesse objetivo. Isso tinha a ver com precedência política e algum grau
sinal de arrogância. Hoje, a política está impulsionando principalmente a controvérsia. Nem a China, nem o Partido Republicano têm um forte interesse em aprender a resposta verdadeira a essa pergunta. Não concordo que a teoria do vazamento de laboratório tenha sido descartada pela maioria das instituições, principalmente instituições científicas, mas foi assim que foi interpretada. O que vi em minha própria profissão foi uma rejeição das principais autoridades falando em absolutos, sem o processo e os dados necessários. Ainda tínhamos a mente aberta e imploramos para que o problema fosse investigado mais detalhadamente, especialmente depois que a China não respondeu a mais investigações. Alguns comentários gerais que não foram uma resposta direta às minhas 5 perguntas. Uma pessoa observou que, durante os primeiros dias da pandemia, a discussão sem fundamento dos cenários de vazamento de laboratório era inadequada e contraproducente. Dada a natureza politicamente carregada da discussão e os nervos crus ao redor, acho que essa era uma pergunta melhor para o futuro. Quando o vírus estava a caminho do mundo, era um problema humano global e, naquele momento, a origem era discutível. Dadas as falhas em quase todos os lugares na resposta à pandemia, o esforço teria sido empregado de maneira mais produtiva na tentativa de controlar a pandemia e melhorar a cooperação. Uma pessoa que agora se inclina para a hipótese de origem natural tinha palavras duras. Para o governo chinês, uma das razões pelas quais o vírus se espalhou da China para o resto do mundo provavelmente estava relacionada à irresponsabilidade dos chineses. Eu acho que não nos disse a verdade depois que os primeiros casos surgiram. Como cientista, acredito que é importante estigmatizar o comportamento dos chineses, porque eles não nos disseram a verdade, e temos que fazer o possível para mudar o comportamento futuro. Se houver outro problema futuro, precisamos de uma melhor comunicação com as autoridades internacionais. Várias pessoas disseram que, se o vírus se originou em um laboratório ou na natureza, isso não deve mudar nossa resposta no futuro. Duvido que algum dia saberemos. É claro que vários atores políticos são investidos em uma ou outra história, o que pode dificultar a verdade. Mas talvez não importe o que realmente aconteceu. Na minha opinião, devemos fazer planos que abranjam ambas as possibilidades como fontes potenciais de futuros surtos. As propostas disseram que resolver esse problema é importante para evitar futuras pandemias, mas não estou claro como isso ajuda. A hipótese do laboratório destaca a importância crítica da segurança do laboratório e da manutenção e melhoria dela. Devemos prestar muita atenção à segurança do laboratório, independentemente da origem da pandemia. Também devemos estar vigilantes e impedir ativamente a propagação natural de patógenos. Parece lógico, seja qual for a origem, que devemos fortalecer nossa capacidade de prevenir infecções de ambas as fontes. Alguns argumentaram que o público está tirando a mensagem errada do abraço do Departamento de Energia à teoria dos vazamentos de laboratório. Algumas pessoas estão vendo os comentários do Departamento de Energia sobre o vazamento do laboratório e dizendo: estávamos certos. Isso era algo que os chineses e americanos produziam em um laboratório como arma para controlar as pessoas. E acredito que essa teoria é absolutamente contra a ciência e contra a base de evidências. Muitas dessas mesmas pessoas também são contra a ciência da vacina e os antivirais. Pessoalmente, acho que a atenção da mídia é prematura e exagerada. Baixa confiança é a avaliação mais fraca e sugere uma avaliação baseada em evidências muito fracas ou muito fragmentárias. É como ir de 0 a 3 mph. Eu acho que teria obtido uma avaliação de confiança mais alta se eles realmente sentissem que havia uma lá. Se houvesse uma pistola de smoke, a conclusão teria sido alta confiança. Portanto, é uma mudança, mas muito pequena. Finalmente, um especialista lamentou que, até o momento, a investigação não tenha prosseguido de maneira a facilitar a descoberta científica adequada. A geração de hipóteses é incentivada na ciência moderna. Manter-se aberto às possibilidades é incentivado na ciência moderna. Mas você precisa dos dados, precisa ser testado, precisa ser discutido, precisa ser revisado e confirmado. Você precisa dos dados disponibilizados ao público para que outros tenham a chance de estudá-los e chegar a conclusões semelhantes ou diferentes.
Isso é ciência. Mesmo assim, as conclusões costumam ser um ponto de partida para mais investigação, validação e confirmação. Mas não tivemos esse processo, não temos os dados necessários ou pelo menos não tivemos acesso aos dados, não conduzimos esse processo, e então simplesmente não sabemos. Alguns pensamentos finais meus. Depois de montar esta peça, não posso deixar de sentir que a determinação final, laboratório ou natureza, realmente não importa. O SARS-CoV-2 matou quase 7 milhões de pessoas e prejudicou a vida de outras pessoas sem limites. O fato de poder ter vindo de um laboratório de pesquisa, mesmo que não tenha acontecido, é suficiente para me fazer sentir negligência ao bordar em desespero. Como é possível que tais formas perigosas de pesquisa possam prosseguir, na China ou em qualquer outro lugar? Porque estamos brincando com algo que poderia inadvertidamente causar essa quantidade de carnificina e sofrimento, via justificativas propostas, para nos ajudar a nos preparar para futuras pandemias, etc. Mas, pelo menos para mim, elas parecem terrivelmente incomensuráveis para os riscos. Sou jornalista de ciências, mas no fundo sou um cara de humanidades. Eu amo pessoas, mas reconheço nossas loucuras e fraquezas. Todos nos cometemos erros, somos todos suscetíveis à arrogância. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Alguns rotularão essa opinião de anti-ciência ou mesmo anti-conhecimento, mas parece claro que não podemos confiar em nós mesmos para fazer toda e qualquer forma de pesquisa de uma maneira segura. Existem algumas caixas que simplesmente não devemos abrir. Não importa o quanto desejemos saber o que há dentro,